um dos projetos ADL em que participamos, sendo que, no entanto, tudo o que eu vou dizer se aplica à grande maioria dos projetos, que está claramente relacionado com as questões da segurança de dados. Não necessariamente com a segurança física, com a segurança infraestrutural, mas com todas as preocupações que devem ter, não só no que diz respeito ao hoje, ao que se faz hoje, mas principalmente no que diz respeito ao amanhã. Como é que nós podemos lidar com os desafios de segurança que se nos vão ser colocados só amanhã. E há muitos que têm muito pouco a ver com a tecnologia propriamente dita e têm muito mais a ver com as decisões que nós tomamos hoje, para garantir que amanhã continuamos com os nossos serviços, com os nossos dados acessíveis, funcionais e seguros. Esta é a agenda. Este é um exemplo de um não pequeno conjunto de projetos que foram implementados na agenda digital local. Não estão todos no mesmo sítio fisicamente, não foram todos desenvolvidos pelas mesmas pessoas, não estão todos na mesma localização física, não são todos, a segurança de todos não é gerida da mesma forma. Isto representa um desafio para quem tem, por um lado, de criar os projetos, mas principalmente de quem é responsável depois de os fazer perdurar no tempo e de quem tem de lidar com os problemas diários. Os problemas diários são, desde logo, as coisas têm de funcionar, pronto. É a obrigação que nós, tecnológicos, temos todos os dias. Tem de funcionar, no mínimo, relativamente bem. Não podem, à partida, têm de resistir a ataques. Os dados que lá estão têm de ser fidedignos, não podem ser corrompidos, não podem ser eliminados. Não podem, dependendo da criticidade deles e da confidencialidade deles, não podem ser difundidos sem que isso seja possível, logo à partida. E, portanto, há um conjunto de preocupações que não é só, como eu gosto de dizer, uma firewall que seja a melhor do mundo que vai resolver. Portanto, desde logo a primeira questão, segurança é igual a firewalls. Grande parte dos informáticos, sim, se for a melhor firewall do mundo, resolve-me os problemas todos. Infelizmente, não. E há aqui algumas pessoas nesta sala que sabem perfeitamente que, independentemente da tecnologia que se comprar, que custe 10 euros ou que custe 5 mil euros, se não houver pessoas para gerir durante a noite e durante o fim de semana e aos feriados, se não houver capacidade interna para tomar as decisões certas, se não houver escolhas certas no que diz respeito à tecnologia, as coisas depois vão ser mais difíceis. Um exemplo com algumas questões. Olhamos para um conjunto de projetos que são criados numa agenda digital local e a primeira pergunta é: quem é que eu sou? Um exemplo, temos o portal número 1, que será, por exemplo, um portal de empresas. Eu quero-me registar nesse portal e vou-me identificar como Ricardo Oliveira, por exemplo, com o meu número de bilhete de identidade. Tudo bem, está feito. Mas eu, Ricardo Oliveira, também me quero registar no portal da cultura. Por alguma razão, também quero interagir com o município através do Portal da Cultura. E o Portal da Cultura diz-me que, não, o teu login não é um número de bilhete de identidade, é um e-mail. Tudo bem. E depois decido ir ao Portal do Desporto. No Portal do Desporto, o que me dizem é: o teu login é um nome qualquer que tu queiras inventar. Se já existir um Ricardo Oliveira, podes experimentar o Ricardo Oliveira 1, o Ricardo Oliveira 2, e vais inventando até encontrares um que esteja livre. E o primeiro problema: afinal de contas, quem sou eu? No meio de todos os utilizadores que estão registados em todos os portais e que interagem com eles, quem sou eu? Eu sou o primeiro, ou sou o segundo, ou sou o terceiro, ou sou todos eles? E quando é necessário existir uma visão global sobre os utilizadores, sobre as transações, sobre quem é que fez um determinado pedido no Portal da Cultura e também no Portal das Empresas, como é que eu tenho a forma de perceber que é a mesma pessoa? Isto é um problema. Nós devíamos poder responder a isso. Uma questão interessante também, daqui a alguns anos, e que não são assim tantos, daqui a 12 anos, será que eu, Ricardo Oliveira, vou conseguir aceder ao meu histórico de processos abertos hoje, numa determinada Câmara? Quero ter acesso ao histórico e aos conteúdos de um processo de licenciamento, por exemplo, de uma casa. E já agora eu também tinha lá umas coisas para resolver com a água e, portanto, também fui tratar disso hoje. E se correr tudo bem, até um balcão único e, portanto, está tudo centralizado. E daqui a 13 anos eu consigo ir a uma Câmara e aceder aos dados que lá estão
Vocês acham que sim? Um exemplo prático, daqui a 10 anos vai-se conseguir garantir que um determinado processo de uma obra, que foi, se correr tudo bem, e nós estamos numa era do digital, assinado digitalmente por um responsável numa Câmara, eu vou conseguir daqui a 10 anos ter a certeza que aquela pessoa tinha poder para assinar aquele documento. E, portanto, que o documento é válido. É que quando as coisas estão em papel, é um carimbo, uma assinatura e há o reconhecimento. E no digital, conseguimos. Sim, existem os certificados digitais qualificados e que têm lá essas informações. Mas daqui a alguns anos eu vou conseguir continuar a validar isso. É que não se esqueçam que um certificado digital tem validade. E daqui a 13 anos a validade já foi. Como é que eu garanto que aquele senhor, naquele ano, naquelas funções, naquela organização, tinha poderes para? Consigo ler os dados que foram guardados, arquivados hoje em 2040, e aqui já estão a andar um bocadinho mais para a frente, mas isto já tem a ver com outro problema. Portanto, sim, nós temos de analisar os nossos ativos, as nossas aplicações, os nossos sistemas, os nossos serviços e decidir, este é mesmo crítico. E por fim, quem é o dono dos meus dados? Primeiro, os meus dados supostamente deviam ser meus. O meu pedido de processo de licenciamento de obra numa Câmara, primeiro é meu, fui eu que o submeti, mas eu posso concordar que de facto o dono é a Câmara, tem os dados. A Câmara é de facto dona desses conteúdos. A aplicação onde esses dados estão a ser guardados existe daqui a 10 anos. Se a Câmara deixar de ter dinheiro para pagar suporte dessa aplicação, pode continuar a utilizá-la no estado em que ela estiver, sem atualizações e sem nada, ou vai ficar refém de um fornecedor? E isso são as vossas decisões. Vocês é que decidem qual é a aplicação. Vocês é que decidem quais são as condições de aquisição das aplicações, para salvaguardarem que amanhã, e todos nós sabemos que, enfim, nem Portugal nem Espanha estão numa situação desafogada em termos financeiros, se não houver dinheiro para pagar a manutenção, que, como eu vou sabendo, infelizmente, é a primeira coisa que é cortada nas despesas, é tudo o que for manutenção, corta. Então, e depois, se uma aplicação tiver definido que a partir do momento em que a aplicação não tem manutenção, o cliente tem de a desinstalar e deixar de utilizar. E agora? Mas os meus dados estavam todos lá dentro. Isso é preocupante. E, portanto, isto são só algumas questões que têm a ver com a segurança e com a garantia de que os dados vão existir, vão ser acessíveis, vão ser tratados, vão ser manipulados de uma forma segura. Isso é o vosso papel. Porque se for só, vamos comprar uma aplicação, pomos os dados lá dentro e deixa estar, alguém daqui a 10 anos vai ter um problema grande. E não se esqueçam que os dados, de facto, podem ser das câmaras, mas são, em última instância, do público, de quem criou as interações. É um problema complicado. Muito rapidamente, como é que nós lidamos com isto tudo? A primeira questão é simples, como eu disse há bocadinho, temos de ter a típica análise de risco. Análise de risco dos nossos ativos, que é o software, que é o hardware, que são os serviços, que são os processos, que é uma série de coisas. Há uma disciplina que se chama ISO 27001, que dedica um capítulo inteiro a isto. Vamos classificar os nossos serviços, os nossos bens, os nossos ativos, de acordo com a sua criticidade. É crítico, enfim, é um bocadinho como os incidentes. O incidente é grave? Sim. É muito grave, pouco grave, assim assim. Esse incidente tem um grande impacto, médio ou assim assim. Cruza-se essa informação e decide se aquele ativo é muito crítico ou se é pouco crítico. É com base nessa análise de risco que se devia decidir como se fazem os investimentos em segurança, fiabilidade, chamemos-lhe assim. Portanto, existem formas documentadas conhecidas de analisar os nossos bens e decidir, de facto, qual é que é a criticidade deles, para depois podermos, eu não diria investir, porque hoje em dia não se chama investir, podemos manter os nossos bens de acordo com a sua criticidade. Como eu dizia há bocadinho também, naquelas questões-chave, começamos tudo logo pelo primeiro problema, que é quem é que sou eu? Como é que eu me identifico? Qual é que é a validade legal da minha identificação? Por exemplo, o meu cartão de cidadão, que está algures por aí, é válido até daqui a X anos. Que informações é que existem lá sobre mim? Isso é uma questão importante. Ou seja, que informações é que vocês podem utilizar para o registro dos utilizadores dos vossos serviços ou até mesmo
para o registro, para o registro e para o acesso a serviços internamente. Estes são problemas conhecidos tipicamente dos meios de comunicação social, que têm não sei quantos portais diferentes. Os grupos de comunicação é o diário, é o semanário, é o desporto, é o da cultura, é o disto, é o daquilo, e eles têm de resolver esses problemas. Isso resolve-se de uma só forma, uma base de dados única de utilizadores. Toda a gente tem um identificador único. É tudo gerido num sítio, portanto, conseguimos analisar o que é que uma pessoa faz, não do ponto de vista de andar a espiar o que é que uma pessoa faz, mas para tirar alguma inteligência disso, alguma lógica. Ajuda-nos a tomar decisões. Isto é absolutamente fundamental. Quem é que faz? De que forma é que faz? Vocês têm equipas de programadores internamente que têm capacidade para fazer e que têm capacidade para tomar as melhores decisões? Eu gostava muito de acreditar que sim. Sendo que o que é absolutamente fundamental é que o programador programa o que lhe disserem para fazer. O programador não é suposto perceber estas questões estratégicas e tomar as melhores decisões, porque para ele tem um serviço, tem uma base de dados de utilizadores, tem uma base de dados de documentos, funciona, está feito, é isto. A estratégia não lhe diz respeito, nem lhe interessa muito. Interessa é, criei, feito, vamos para o próximo. E sobre a segurança dos dados, quem é que garante que um processo que é composto por vários documentos, por alguma razão foram submetidos, que é guardado em backups, que não é corrompido, que não é alterado, e que quando houver uma dúvida qualquer, alguém não vai aos backups e nos backups está um documento diferente do que está no sistema original, e agora como é que resolvemos isto? Quem é que me garante, por outro lado, que numa migração de tecnologia, a segurança e os atributos são garantidos? Quem é que me garante que, numa ótica de cada vez mais de concentração de tecnologias, dos balcões únicos, dos BPMs, pomos as coisas a funcionar entre aplicações, quem é que me garante a segurança que um determinado documento tinha na aplicação A é garantida na passagem para a B e para a C e até ao fim da cadeia. Isso não diz respeito a quem cria cada uma das aplicações, mas diz respeito a alguém que está a orquestrar tudo isto e que tem de o garantir, tem de tomar as decisões certas. Portanto, a questão da integração. Obviamente que a qualidade de serviço diz um bocadinho respeito à segurança, porque, enfim, se o serviço está permanentemente comprometido, se a funcionalidade ou o desempenho estão comprometidos, o serviço não é seguro, porque pode ser atacado, como todos, pode deixar de funcionar. Por fim, e na ótica cada vez mais das tentativas de consolidação, eu não gosto de utilizar a palavra centralização, em que é necessário trocas de informação com organismos centrais, com outros organismos, como é que nós garantimos a interoperabilidade? Olha, eu aqui gosto do AutoCAD, mas desse lado não temos essa versão. E agora? Nunca mais me esqueço do problema da Boeing, começou a construir um avião, todo o desenho da parte elétrica do avião foi feito num país, e o avião estava a ser montado a algures lá no centro deles, eles recebiam os ficheiros, está tudo direito, tudo porreiro, vamos montar. Quando chegam os cabos elétricos para montar o primeiro avião, faltam centímetros em todos os cabos. Como é que é possível? Foram perceber que todos utilizavam o mesmo software, de um lado para criar as plantas do avião e do outro lado para criar os cabos elétricos para onde eles têm de ir. O problema é que era uma versão diferente e na conversão perderam-se centímetros em algumas centenas de metros. É o suficiente para eles terem perdido alguns milhões de dólares de atraso na construção dos aviões. A recuperação de informações armazenadas sobre um alvo em específico, mas também a vigilância de comunicações em tempo real. É capaz de fornecer à NSA diversos tipos de dados sobre os alvos escolhidos, como correio eletrónico, conversas por áudio e por vídeo, vídeos, fotos, conversações utilizando voz sobre IP, transferência de arquivos, notificações de login e outros detalhes relativos a redes sociais. Não se esqueçam de uma coisa, sempre que andam com um dispositivo móvel, um iPad, um iPhone, um telemóvel, ele está de vez em quando a fazer login e a dizer eu estou aqui. Os americanos sabem que eu estou em Penafiel, porque já utilizei o Facebook, utilizei o Google, estou neste momento em Penafiel. Eu não me importo que a minha família saiba, os meus colegas de trabalho talvez, mas os americanos para quê? Não é preciso. E se eles têm acesso indiscriminado
a estes dados. Isso preocupa-me. E já agora, sim, é verdade que algumas destas empresas vieram dizer que é mentira que nós tenhamos dado acesso aos servidores onde estão armazenadas essas informações, aos serviços secretos americanos. E isso é um facto. Eles não deram acesso direto aos servidores. Criaram um web service através do qual a NSA pode fazer pedidos. Pronto, é a mesma coisa. É que, tendo em conta os custos de comunicações, que são cada vez mais baratos de lá, nos Estados Unidos, é altamente provável que vocês, de casa, para acederem a um site que está em Portugal, passem pelos Estados Unidos. Tudo por causa dos custos das comunicações. A Eurotux tem, algures, uma infraestrutura em data center e temos ligações a vários operadores internacionais. Há dias do mês em que é imensamente mais barato e às vezes mais rápido para chegar do Porto a Lisboa, ir aos Estados Unidos e voltar, por problemas de congestão, por problemas de custos de comunicações. Portanto, isso é algo que acontece em todos os países europeus, é normal. Se vocês acham que daqui para ali ninguém está aqui no meio à escuta, desenganem-se. Isso é um problema. Portanto, em vez de eu colocar há bocadinho uma questão na última apresentação ali ao colega sobre o PRISM, quem é que nos defende do PRISM? Nós, quando escolhemos a tecnologia que utilizamos. Ponto. É tão simples como isso. Quem é que está todas as noites a garantir que não invadem as nossas redes? Ou nós, ou alguém que nós contratamos para isso. Não é a tecnologia sozinha a funcionar, esqueçam. Porque a tecnologia sozinha a funcionar é altamente provável que deixe passar uns americanos. Ora bem, segurança de infraestruturas. Isto é uma pergunta interessante no âmbito das câmaras. O que é que acontece se um serviço for atacado às 18 horas de sexta-feira? Sim, quando vocês estiverem a sair. Ficam lá à noite, até a coisa ficar resolvida. Tenho a certeza que conseguem resolver todos os problemas e responder a todo o tipo de ataques e afins? Claro que não, ninguém tem. Não é? A grande questão é, se já foram alvo de ataques semelhantes, se calhar noutros sítios, se aprenderam com eles, se conseguem aplicar as medidas corretas, se têm a disponibilidade para trabalhar durante a noite e o fim de semana, e nos feriados e quando for, etc. Esta é uma pergunta importante. Será que aquela firewall espetacular que custou 5.000 euros vai resolver este problema e eu posso ir para casa descansado? E na segunda-feira está tudo bem? Eu acho que não. E nós temos muitos exemplos em Portugal, no último ano, que demonstram exatamente isso. É que por muito que se ache, em alguns âmbitos, mau externalizar os serviços, chamemos-lhe cloud ou não. Hoje em dia dá-se o nome de cloud a tudo. Externalizar alguns dos nossos serviços é mau porque os dados ficam lá fora e não sabe muito bem quem é que acede e quem é que garante a segurança. Há uma vantagem fundamental quando externaliza serviços. É que quando os serviços estão dentro de portas, há uns senhores que são privilegiados e que, quer seja porque querem, ou quer seja porque não têm noção que o estão a fazer, podem atacar de uma forma privilegiada os nossos serviços, que são os vossos colaboradores. Trazem uma pen de casa e o vírus está-se a espalhar e vai deitar abaixo o ERP. Acontece. Querem ver qual é que é o salário de alguém e aquelas informações e afins. Utilizam uma aplicação de ERP que guarda através de um share um determinado documento e ele, se descobrir qual é o share, vai lá e até pode mudar o ficheiro. Portanto, os primeiros atacantes aos vossos serviços são os vossos colaboradores. Portanto, é uma importante oportunidade externalizar alguns serviços, porque já agora vamos definir qual é a política de segurança. Se o vosso fornecedor de serviços externos for sério, é o primeiro a dizer-vos, então diga-me lá qual é a política de segurança que quer implementada para este serviço. Não tem? Vamos defini-la para pormos em prática. Isto permite-nos depois, em vez de estarmos essencialmente a gerir o risco e agora tenho de ir embora, não tenho pessoas suficientes e eu não sei como é que se resolve este problema e o site está em baixo, nós passamos a gerir um contrato de nível de serviço. E o nível de serviço diz-me se o serviço está a funcionar ou não, se está rápido ou não, e a parte interessante é que funcionar ou não inclui problemas de segurança. Vocês não querem saber, o serviço tem de funcionar, ponto. E portanto, eu estou a pagar para o serviço funcionar. E para os dados não serem corrompidos, e para os dados não serem roubados. A partir do momento em que o fornecedor não cumpre isso, e é obviamente a vossa responsabilidade ter ferramentas para controlar isso, ou serem-vos disponibilizadas pelo fornecedor, vocês têm um problema resolvido, que é, a culpa não é vossa. Nós, os povos latinos, temos muito
este intuito de quem é a culpa? Não é minha, eu contratei alguém e eles fizeram a asneira, mas não há problema. Primeiro, porque eles me vão indemnizar, e em segundo lugar, porque eu vou contratar outros, e que têm de ser melhores e não podem fazer as mesmas asneiras. Eu estou a brincar com isto, mas de facto é assim que se gera o risco. E se nós olhamos para as indústrias que gerem o risco há muitos anos, umas seguradoras, como a banca, em muitas coisas eles transferem o risco para outros e vão gerir um contrato. Portanto, é de facto uma mudança de paradigma. É difícil mudar a forma de pensar, mas de facto faz sentido para alguns serviços. Interoperabilidade. A grande questão é, como é que eu garanto que envio dados de um serviço, de uma plataforma, de uma organização para outra, e eles chegam lá e podem ser totalmente lidos, analisados, e quando eu digo dados, digo, seja lá o que for, os ficheiros propriamente ditos e os metadados. Portanto, a tramitação, quem é que leu, quem é que assinou, alguém autorizou este processo de obra e chama-se Rui Rio. Quem é esse senhor? Não é? Do lado de lá da outra Câmara, sei lá quem é que é um Rui Rio, onde é que está o atributo que diz que ele é o Presidente da Câmara? Tem que ter o atributo. Se os dados chegam cá e esse atributo não é processado, não consigo chegar a ele, então, como é que eu consigo perceber que informação é que está ali, agora e no futuro? Como é que eu garanto também, por outro lado, as permissões e a consistência, daqui e do lado de lá? Não, eu não vou ter uma pessoa do lado de cá que diz a minha aplicação, que fui eu que desenvolvi, é a melhor do mundo. E do lado de lá outra pessoa que diz a mesma coisa, porque é o que vai acontecer. Tem de existir alguém no nível acima, que serão vocês, que definem as regras. Sim, este dado tem de passar deste sistema para aquele. E estes metadados também. E vocês validam a identidade e a integridade desta forma. E validam as permissões daquela forma. Consultam aquele serviço, seja lá o que for. Porque senão não conseguimos garantir nada disto. Portanto, estamos a falar sempre muito dos dados. Estas coisas dos servidores, das redes, dos data centers, do software de virtualização e das bases de dados e das aplicações, porreiro. Mas o que é importante são os dados que eu tenho de proteger. Seja lá o que for, o que nós definimos que é um dado. Um dado pode ser um ficheiro, pode ser um conjunto de ficheiros, pode ser um conjunto de ficheiros com meta-informação. Como é que eu protejo isto? E o proteger não pode ser corrompido, tem de poder ser lido corretamente em todo o lado onde isso for necessário, em todas as aplicações, em todas as organizações, não pode ser alterado. E se alguém o alterar, eu tenho de saber quem é que foi. Portanto, a velha questão da auditabilidade é fundamental. Pela questão da qualidade de serviço, lá está. É interessante nós analisarmos como é que conseguimos garantir que os serviços funcionam. Isto é um slide que tem um bocadinho mais de informação do que o anterior, mas tem tudo a ver com como é que nós contratualizamos um SLA, um nível de serviço. Portanto, há duas organizações, uma diz, eu quero que vocês cumpram este nível de serviço. Portanto, desempenho, funcionalidade, quero que garantam que fazem as atualizações a tempo e horas, quero que garantam que têm pessoas a trabalhar 24 horas por dia, porque se houver ataques, vocês têm de os resolver, quero que garantam que a base de dados, se começar a ficar lenta, alguém a vai otimizar e tem que tudo funcionar, são estes os meus parâmetros. É isto que eu quero que vocês cumpram. E do lado de lá alguém tem de dizer, eu aceito e custa X. É tão simples como isso. Vocês libertam-se, por um lado, de alguns problemas, mas não perdem o controle. O grande problema na nossa realidade atual é quando nós vamos tendo de garantir estas coisas todas com as pessoas que temos dentro de portas, são cada vez menos. E com o dinheiro que temos para gastar em muitas coisas, que é cada vez menos. E com o tempo que temos, que é cada vez menos. E com as mudanças tecnológicas que acontecem todos os dias e que nós não temos tempo para acompanhar. E que são cada vez mais.